Causos espíritas. Olá, o caso de hoje é muito interessante. Conta a história de uma moça que tinha mais ou menos 26 anos, era aluna das escolas da doutrina espírita e já estava no 5º ano, ou seja, no 2º ano da doutrina, do 2º ano da educação mediúnica. E ela tinha muito medo de morrer. Será que é comum isso? Sim, ela tinha muito medo de morrer e, segundo consta, ela perguntava para todos os expositores que já tinham passado para onde ela ia, que ela morria de medo de ficar no umbral. E não foi diferente. Ela perguntou para a expositora do Educação Mediúnica para onde ela ia, o que ela deveria fazer. E a expositora, com muita calma, com uma certa com um certo gracejo e alegria, tratou de explicar para ela que o umbral nada mais era do que um estado de espírito. E ia depender muito do estado de espírito dela, de como ela se encontrava. E o estado de espírito nada mais era como um estado de alegria ou um estado de tristeza. E como ela se encontraria é o que ia fazer ela pesar na simpatia do momento e levá-la, então, por uma questão de afinidade, para onde quer que fosse necessário. Que ela, sempre que possível, alimentasse o seu espírito de boas ações e bons sentimentos. Isso já traria para ela boas companhias, fazendo com que ela, ao desencarnar, não sofresse as agúrias de um sofrimento desnecessário. Fato é, 15 dias após esta conversa em sala de aula, ela se internou e menos de um mês ela desencarnou. Foi chocante porque era nova, teve um câncer avassalador nos pâncreas e foi retirada do nosso meio, do meio com o qual ela convivia, e muito precocemente. Os dias se passaram, os anos se passaram. Anos depois, mais precisamente 15 anos depois, numa sala de aula, numa aula prática de educação mediúnica, mais precisamente numa aula de psicofonia, ou seja, a antiga aula de incorporação, deu a comunicação um espírito que fez questão de conversar com a expositora, pediu para chamá-la e assim foi feito. Ela foi chamada e simplesmente virou para a expositora e disse: "Oi, você se lembra de mim?" A expositora respirou profundamente, fechou os olhos momentaneamente e qual não foi a surpresa por vir em sua mente a presença daquela aluna que havia 15 anos atrás desencarnado, aparecido ali, sorridente. Ela se emocionou, segurou a emoção, sorriu e mentalmente respondeu para ela: "Que alegria te ver aqui." A médium respondeu: "Também sinto a mesma alegria e fiz o que você me ensinou. Fiz preces e pedi para ser trazida para cá. Agradeço as suas preces e os seus ensinamentos. Fique com Deus." E se retirou. Muito interessante este caso, emocionou toda a sala de aula, apesar de que os alunos que estavam lá não soubessem da história, não tivessem participado da história, mas ao findar a aula, a expositora, para não deixar todos sem entender, sentou e explicou o caso. Foi uma comoção, fizeram uma vibração para a aluna e foram todos muito emocionados para suas casas. Este é o caso de hoje. E você? Tem algum caso espírita para nos contar? Beijo e até a próxima oportunidade. Tchau!